Olá, está começando Sessão Isa de Cinema, esse meu programinha solo aqui no quarto do casal. Bom, e para começar, vamos lá dar aquela introduçãozinha que eu sempre dou, que é explicando sobre o que é esse podcast. Então eu venho aqui e trago os filmes que eu assisti durante a semana, e esses filmes que eu assisto, eles entram numa lista que eu estou fazendo, de doida, de assistir 200 filmes esse ano. Até o presente momento eu estou com 84 filmes, 85 talvez. Tá um pouco devagar, eu queria estar mais pra frente ainda, mas tudo bem. E nessa lista eu não costumo contar curtas. Não porque, curta não é filme. Não, é filme, é tudo isso. É só que na minha cabeça eu quero contar só longas e por aí vai. Então, esse episódio aqui ele vai ser um pouco mais especialzinho, porque eu não assisti muito filme essa semana, porque eu não tive muito tempo, enfim. Mas eu assisti 2 filmes e vários curtas. Então, por isso que, né, eu falei aqui, eles não estão entrando na minha lista, mas eles vão entrar aqui porque eu quero falar sobre eles. Eles são do Oscar e eu não tenho outro lugar para falar sobre curtas, documentários ou curtas no geral. Vai ser um episódio cheio de curtinhas. Então, vamos lá começar. Bom, mas então, antes de entrar nos curtas, né, que são a grande maioria desse episódio, vou falar dos 2 filmes, antes de tudo, que eu assisti, né? E o primeiro filme que eu assisti essa semana foi Terra Selvagem, que é um filme meio aleatório, assim, sei lá, eu tava cansada já de assistir tanta coisa do Oscar, era um sábado, eu acho, então eu falei, quero só assistir um filme, de boa. Aí, tava no Telecine, vi esse filme, tem o Gavião Arqueiro e a Wanda, né, a Feiticeira Escarlate. Então, falei, por que não? Os atores, no caso, né? Aí falei, por que não ver esse filme? Como sempre, eu não leio sinopse, então eu só peguei a nota no IMDb, tava acho que 7 ponto alguma coisa, falei, bora. Sabe, parece aquele típico filme de se assistir sábado à noite, que é um filme meio de suspensinho e tem uma investigação, parecia ser legal, fui assistir. E ele é exatamente isso, pra mim. Eu achei que é isso aí, entendeu? Ele é um filmezinho bem tranquilo, assim. Tranquilo não, mas ele é assim, o filme é tipo isso mesmo que eu achei que ele seria. É um filme de investigação, assim, mistério, saber o que aconteceu e tudo mais. Ele não é assim leve, mas ele era o que eu tava esperando no final das contas, então eu fiquei bem contente. E ele conta, né, a história de um caçador, que no caso é o Gavião, Falcão, não, Gavião Arqueiro. E teve ele, que é um moço que ele, né, trabalha isolado ali, caçando os bichos e tudo mais. E ele encontra um corpo, né, de uma jovem meio congelado no meio de uma floresta. E era um lugar que ele conhecia ali, né? Então ele costumava já trabalhar por ali, ele conhece as famílias da região, ele cresceu ali e tudo mais, então ele conhecia essa menina. E eles, né, fala para a polícia e tudo mais, e vem uma investigadora da FBI, ela para investigar o caso, porque, né, tem uma menina morta ali e tal. Então, a história toda seguia por isso, né, para descobrir o que aconteceu com aquela menina. E por aí vai, né? Assim, não é uma história leve, tranquilinha, não é. Ela, pelo que o filme falou ali, é baseado em fatos reais, então nunca é de boa, né? Mas eu achei, assim, um filme bem... Ele cumpre com o que ele queria. Então, eu gostei. Achei legal. Eu não tava afim de ficar assistindo nada que eu tivesse que pensar muito, então esse filme serviu pra isso. Gostei, achei que foi interessante. E é legal ver esses super-heróis aí sendo pessoas comuns. Então, eu recomendo, ele tá no Telecine Play, então é fácil aí pra assistir. Bom, pro próximo filme, ele é um documentário que tá concorrendo a melhor filme estrangeiro e a melhor documentário no Oscar, e que é o Collective. E
Ele é romeno, muito legal. Então ele tá aqui como a minha cota de filme que não é estadunidense, porque, né, como sempre gosto de falar, é muito bom assistir filmes que não são nesse circuito aí hollywoodiano. E ele conta, né, eu achei interessante, porque quando ele começou, contando ali mais ou menos o que aconteceu, sobre o que é a história, eu achei que ele ia focar numa coisa e no final ele focou outra, que eu acho isso foi legal pra mim, né? Então, ele conta sobre uma tragédia ali que aconteceu um incêndio num clube, né, numa boate ali, numa festa, igual eu acho que é interessante, porque é algo que já aconteceu aqui no Brasil que todo mundo conhece, que foi com a Boate Kiss. Então foi algo bem parecido com aquilo de estar tendo ali uma balada, tudo mais, tá tendo um show, fogos, queima o lugar, não tem saída de emergência, não tava com todos os aparatos lá necessários para se algo desse tipo acontecer e tudo mais. É bem parecido com o que a gente já, né, presenciou por aqui no Brasilzão. Então, eu achei que ele ia focar nisso, no caso em si. Então, eles iam investigar isso, conversar com as pessoas, com as vítimas e tudo mais. Só que não era bem essa a ideia do documentário. Eles focaram nas vítimas que sobreviveram, né, ao incêndio imediato e ficaram com as sequelas, queimaduras e tudo mais, e que acabaram morrendo no hospital devido a maus cuidados desses ferimentos e tudo mais. Que é uma coisa realmente que eu não estava esperando, sei lá, quando eu achei que fosse focar em outra coisa, eu achei bem interessante isso. E é legal também que ele é meio que o spotlight, sabe? Que é, enfim, o filme que é sobre os jornalistas fazendo investigações, né? É mais, e é mais voltado para o jornalismo investigativo, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho muito interessante. Então, e tem um jornal ali, né, que ele vai pesquisar, que ele vai investigar por que tantas pessoas morreram após o incêndio, entendeu? Porque a ideia é que se eles sobreviveram com queimaduras ali e tudo mais, né? Mas que fossem tratados e desse tudo certo no final. Só que. E eles tiveram uma grande porcentagem das pessoas que, né, foram para o hospital, que morreram no hospital por infecção e tudo mais. E eles foram procurar sobre isso, investigar. Eu achei bem interessante. Eu achei bem legal a história. Eu achei realmente interessante. Eu acho que é uma coisa legal de se conhecer, sabe? De saber sobre isso, de contar essa história. Como documentário, eu realmente não sou a pessoa mais apta de documentários, então eu não sei muito, sei lá, dar minha opinião sobre ele em si. Enfim, eu assisto bastante documentário, mas assim, não é a minha forma de ver filmes preferida. E eu senti talvez um pouco de falta de entrevistas, não sei, porque talvez na minha cabeça tenha muito aquele tipo de documentário mais padrão, assim, sei lá, de sentar e conversar com as pessoas ali, não só mostrar como se a pessoa que tá filmando não fosse alguém ali. Mas eu também entendo, porque aí até que traz mais uma neutralidade. Eu acho que realmente aquilo que a gente aprende na aula de jornalismo lá sobre documentários, de você tentar ser o mais neutro possível e tudo mais. Esse filme, ele me pareceu bastante assim, mostrando os dois lados, enfim. Então, eu achei um documentário bem bom. Ele não tá de formas muito fáceis de se achar. Na verdade, de formas bem difíceis. Eu realmente achei complicado achar esse filme para assistir. Mas se você procurar direitinho, você acha. E eu acho que vale a pena. É realmente importante para quem, enfim, gosta de jornalismo ou jornalismo investigativo. E documentários também, acho que é um bom documentário. A história é bem interessante, então eu recomendo esse filme aí, se você conseguir assistir.
Ele tá aí, né, concorrendo a várias coisas no Oscar, então tem isso também. Provavelmente vai ganhar alguma coisa, eu acho. Pelo menos talvez documentário. Então, é isso. Tente assistir. Bom, e pra filme, longas, foi aquilo, só assisti aqueles dois. E agora vamos entrar aqui então no momento curtas, que também são todos do Oscar, porque até o presente momento eu achei que era impossível assistir esses curtas, impossível mesmo, assim. Nem se você procurasse de formas não legais, eu achei que era impossível achar. Mas aí eu tava vendo os stories da Carol Moreira, uma youtuber que fala de filme também, tudo mais. Ela comenta o Oscar, essas coisas todas. E ela colocou lá o link de como achar esses documentários. Então, achei legal, achei bom, pelo visto, né? Eu e o Gabriel, a gente falou um monte, não dá pra achar, não dá pra achar, mas pelo visto dava. Tava no YouTube, a maioria aqui tá no YouTube. Então, se você quiser assistir, você escreve lá o nome desses curtas que você vai achar no próprio YouTube. E então vamos começar com o primeiro, que é a Concerto is a Conversation. Esse meu inglês é maravilhoso, mas é isso aí. Que é um documentário sobre um pianista, né, um compositor. E o que eu achei interessante nesse documentário é que ele mostra. Ele é bem curtinho, ele tem 13 minutos, ele realmente é bem pequeno. E ele mostra esse moço, né, o pianista, o compositor aqui, conversando com o avô dele, que já é um senhorzinho bem velhinho e tudo mais. E eu achei interessante essa dinâmica, né, deles dois conversando. Então, parece mesmo uma conversa entre os dois. Então, o moço, né, o neto, ele tá ali falando o quão foi importante, né, toda essa história. E ele conta a história dele e tudo mais, né? O avô conta a história dele, o moço também conta a história dele. E assim, ele é bem sucinto no que ele quer falar. Eu achei bem legal. Eu acho que, por mais também que, né, agora tem como assistir, eu ainda acho que esses curtas eles não são tão acessíveis, porque a maioria tá com legenda em inglês, ou aquela legenda do YouTube que ele vai traduzindo na hora, que aí não é tão bom, porque fica umas coisinhas meio errado, assim, sei lá. Mas eu acho que vale a pena ver ele. Ele tá, né, indicado a melhor curta documentário. Então, e é fácil assistir, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada, assim, neste documentário. O próximo curta é o Colette. E esse curta documentário, ele conta, né, a história da Colette, que é uma francesa que por muito tempo ela se recusava a ir para a Alemanha porque ela tinha vários traumas, várias questões por conta da Segunda Guerra Mundial. E ela conhece, né, uma menina, uma jovem, uma estudante ali de história que está escrevendo, que ela é pesquisadora, né, dessas questões da Segunda Guerra Mundial. E ela meio que convence a Colette a ir para a Alemanha e visitar um campo de concentração, que foi onde mataram o irmão dela, né, na época e tudo mais. E eu achei um documentário bem, assim, triste, bem pesado, porque eu acho que sempre quando toca, né, a Segunda Guerra, é importante a gente saber sobre tudo mais, mas é realmente sempre muito pesado e tenso, assim, porque é sempre coisas horríveis, porque, né, foram coisas horríveis. Então, tem tudo isso e eu gostei do documentário. Esse daqui é um daqueles que não tinha legenda em português, então eu tive que ver em inglês, então pode ser que eu tenha perdido algumas coisinhas, porque não sou a pessoa fluente em inglês, eu só entendo algumas coisas. Mas assim, eu achei que tem coisas ali importantes, né? Mas eu não entendi muito a ideia do documentário, infelizmente, sabe? Porque eles estão querendo fazer a senhorinha lá por quê, sabe? Eu não entendi. Por que fazer isso com ela? Eu fiquei tipo, mas ela passou, sei lá,
70 anos da vida dela sem ir, sem querer ir lá. Aí a menina falou: não, vamos, é importante. Mas, tipo, é importante pra ela, lógico, né? Que tá estudando e tudo mais. Mas fazer a senhorinha aí? Não entendi. Não entendi. Não entendi por que isso. Mas, enfim. A senhorinha vai, pelo visto, tem todo ali uma questão dela de enfrentar isso, sei lá. É um bom documentário, né? Vale a pena assistir, tá aí no YouTube também. E, como eu disse, é bem pesado, é bem triste, mas é importante também, né, pra gente saber as coisas que aconteceram. Ela até tem uma coisinha ali de citar turismo em nesses campos de concentração, que, enfim, fica aí a discussão no documentário. Mas eu acho que vale a pena. Ele é, né, um curta, ele tem acho que 30 minutos, nem isso. Então, eu achei interessante por ser fácil, né, de assistir, tá aí no YouTube, eu acho que vale a pena ser visto. Bom, então pro próximo curta aqui, que é o The Letter Room. Ele não é um curta documentário, né? Ele tá na categoria de melhor curta. Então, ele também não tá no YouTube ou qualquer jeito fácil de assistir. Então, eu tive que procurar um pouquinho mais, né? Se é que vocês me entendem, né? Dar uma procuradinha mais a fundo aí. E eu gostei bastante do curta. Ele foi o único curta nessa categoria, né? Que eu assisti. Mas eu achei bem interessante. Eu gostei da história. Assim, ele tem 30 minutos, né? Como um bom curta. Tem por aí mesmo. E ele conta a história de um guarda prisional. É esse o nome? Eu acho. Não sei. E ele é transferido para a parte de correspondência ali da prisão, do presídio, onde passa todas as cartas que vão para os presidiários, para os presos. E eu achei interessante porque não sei também por quê, pra falar a verdade, eu só achei interessante, porque não sei, é uma parte que a gente não vê muito, né? Sempre quando é esse tipo de tema, os guardas lá do mal e tal, né? Ou eles focam em uma outra coisa, e aqui ele é só um guarda que foi transferido, ele queria para uma parte mais de RH e tudo mais, e em vez de ficar, sei lá, abre portão, fecha portão, e ele passa para essa parte, e ali ele lê todas as correspondências das pessoas, e ele meio que cria ali um vínculo, um interesse maior em uma determinada história. E aí a gente fica meio, mas moça, não devia estar fazendo isso, né? Porque é seu trabalho, você tinha que estar ali lendo, isso não é muito legal. Mas você vê que ele é bem. Ele se importa ali com as pessoas e tudo mais. E, nossa, por um curto até que eu tô falando bastante dele, né? E... Mas eu gostei, eu achei bom, assim. Eu não assisti o resto, então não tenho muito como comparar e falar, aquele lá é melhor, não sei o quê. Não sei, mas eu achei legal, interessante. E, e o guarda aí, ele é o moço que faz os Star Wars novo aí, então ele é famoso. Então, se você tiver oportunidade, eu acho que vale a pena, mas assim, se não der, tudo bem também, entendeu? Eu acho que os curtas documentários que saem mais fácil, acho que se você tiver um tempo, acho mais interessante talvez você procurar assistir. Se é para escolher, né? Eu assisto tudo, mas se você for escolher entre ver um que você vai ter que procurar e tudo mais, e ver que tá no YouTube, vai lá e veja o do YouTube, que tá tudo bem também. Mas o curta é legal, é interessante, eu achei bem legal. E acho que é isso para esse filme. Oi pro último aqui, curta. Esse aqui voltamos pro curta documentário, porque aqui eu faço a lista conforme eu fui assistindo, e esse aqui foi o último que eu assisti.
Ele é o Do Not Split. Não sei se é assim que fala, porque, como eu disse, em inglês não sou fluente. E eu achei esse daqui o mais complicado de todos, para falar a verdade. Porque até então ele é. Porque assim, por exemplo, a Colette, né, da senhorinha, não tem grandes questões. Você assiste, você fica, lógico, emocionado e tudo mais, mas assim, não tem grandes questões, sei lá, políticas legais ali no meio. E onde você vai falar, não, onde você vai ter que pensar, por exemplo, ai, não, mas essa senhorinha, sei lá, não, você tá do lado dela e é isso. E esse daqui, né, ele conta sobre uns movimentos que teve em 2019 em Hong Kong, onde vários manifestantes do mais estavam manifestando ali contra uma lei que estava sendo aprovada lá, enfim. É um negócio bem mais complicado. Eu não quero entrar em detalhes nisso, de Hong Kong, China e pipipipopopó, não quero, não é meu rolê. A única coisa que eu vou falar aqui, assim, é mais do documentário do que eu assisti, não do que estava sendo passado dentro do documentário, entendeu? Então, esse aqui, ele faz mais o meu tipo de documentário, porque dentre todos aqui, eu acho que esse é mais o meu estilo, porque eu gosto mesmo do documentário que vai na rua, se enfia no meio da galera e grava as pessoas ali na rua mesmo, com entrevistas, sabe? Eu não gosto muito quando o documentário fica de longe, eu gosto quando se enfia no meio e vai lá. Então, é um tipo de documentário que eu me interesso. E eu achei, no geral, o documentário, eu achei interessante. O que está acontecendo entre as pessoas lá? Não sei. Não sei. Esse aqui, ele tá com legendas em português no YouTube. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada, assim, se te interessar esse assunto. E, no geral, é um documentário interessante. Você concordando ou não com o que está acontecendo ali, eu acho que é interessante você assistir para, enfim, saber das coisas. E outra coisa que eu achei interessante desse documentário é que, dentre todos também, ele é o mais atual, porque ele chega até o meio de 2020. Então tem um pouquinho de pandemia ali no meio que eu achei interessante ser citado, porque acho que os outros eles são mais, né, antigos, foram feitos antes da pandemia. Esse daqui ele foi bem entre 2019 e 2020, então ele citou isso, que eu achei bem interessante. Eu vou considerar ele meio internacional, né? Não é estadunidense, mas ele também é bem falado em inglês. A maioria das entrevistas são feitas em inglês e isso, como eu sempre gosto de falar, me incomoda um pouco. Porque, enfim, parece que tem que ser um negócio acessível para os estadunidenses, sendo que a história nem é para se interessar, no geral, nos Estados Unidos, sabe? Mas, enfim. Aí é um pouco mais a minha opinião mesmo, mas eu acho que é isso para esse filme também. Eu sei que eu não falei muitas coisas, mas foi de propósito. Não quero entrar muito em detalhes nesse documentário, mas como eu disse, está no YouTube, vai lá, assiste. Se quiser comentar também com a gente, sei lá, pode comentar. E é isso aí. Bom, então foi isso para esse episódio. Eu sei que esse daqui ficou um pouco mais diferente, vamos dizer assim, porque tinha mais curta do que filme. Mas curta filme também, né? Vamos lá. Eu não tô querendo ser contra os curtas, é só que eu me interesso mais por longas. E espero que vocês assistam esses curtas que eu comentei, porque os que estão no YouTube, pelo menos. E se você quiser comentar alguma coisa, mandar sua opinião sobre o curta ou sobre o filme, os filmes que eu falei, manda lá no nosso e-mail, que é podquartodocasal@gmail.com, ou você pode mandar lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal, e se puder, seguir a gente lá também, curtir nossas fotos e interagir com a gente lá.
E se você se interessa por lives e conhece aquela rede social roxinha que é a Twitch, eu faço lives lá com uma certa frequência. Essa semana eu falei, porque eu falei em praticamente tudo que eu precisava fazer essa semana. Mas normalmente eu tô lá jogando joguinhos. Então, se você quiser passar lá e seguir a gente, é twitch.tv/quarto do casal. Então foi isso para essa semana e tchau!